Olá pessoal, meu nome é Monique, sou farmacêutica da equipe de visitação da Farmes e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o ativo Akkermat. Seu principal diferencial está no estímulo de Akkermansia mucinífera, além de promover um estímulo direto de GLP-1, ação termogênica e ação anti-inflamatória natural. E o Akkermat, ele combina o potencial do extrato de pimenta, que é formulada de uma forma tecnológica para entregar da melhor forma possível no intestino, sobre uma liberação prolongada de até 24 horas, com um pico de ação por volta de 1h30 após a administração. Mas antes de falar do Akkermat, nós vamos introduzir um pouco sobre o que é a Akkermansia. O Akkermat, ele tem como principal indicação redução do apetite, modulação da via de GLP-1, efeito termogênico, anti-inflamatório e estímulo de Akkermansia mucinífera. O Akkermat, ele tem todas essas indicações, mas como eu falei, vamos falar um pouco primeiro da Akkermansia para a gente conseguir entender melhor a função e a importância desse ativo e como que ele pode ser útil na terapia pós uso de Ozempic ou para aqueles pacientes que têm uma dificuldade de perda de peso, mesmo com análogos do GLP-1. Quando a gente fala de Akkermansia, a gente está falando de uma nova era de probióticos. Se trata de uma bactéria gram-negativa, ao contrário do que a maioria conhece sobre que bactérias gram-positivas são benéficas e bactérias gram-negativas são ruins para o organismo. A Akkermansia veio para romper, colocando uma nova era de probióticos onde gram-negativos podem ser benéficos. A Akkermansia mucinífera foi isolada pela primeira vez por volta de 2004. A partir daí foram feitos vários estudos onde se relacionou a presença de obesidade, diabetes e leaky gut, que seria um intestino com alta permeabilidade intestinal, onde os enterócitos estão mais separados e ocorre com isso a possível entrada de alimentos nessa barreira, onde essa barreira está sensível. Nesses casos, obesidade, diabetes e leaky gut, a presença de Akkermansia é menor, enquanto que pacientes que têm casos de boa saúde, não tem síndrome do intestino irritável, pacientes que têm um bom perfil lipídico, são pacientes que têm uma alta presença de Akkermansia no seu intestino. Com isso, esses estudos foram cada vez ficando maiores, foram se aprofundando. E aí, qual que é a função da Akkermansia? A Akkermansia, ela vive nas camadas do intestino, nos enterócitos. Ela sobrevive e se alimenta da mucina, que é uma camada de muco que fica sobre os enterócitos. Essa camada de muco, ela funciona como um amortecedor. Com isso, ela vai impedir que o alimento chegue ali e vai proteger as células intestinais. Como a Akkermansia se alimenta dessa mucina, na medida que ela se alimenta, são gerados novos estímulos, uma espécie de feedback positivo para a produção de mais mucina, que é benéfica para o nosso organismo. Então, ela utiliza uma fonte, a Akkermansia utiliza a mucina como fonte de energia e estimula o corpo a produzir mais mucina, colaborando para a restauração de função de barreira do intestino e também tem uma função antimicrobiana, que a gente pode ver nesse exemplo as importantes funções que a Akkermansia mucinífera tem. Primeiro, ela vai estimular a MUC. No que ela estimula a MUC, ela vai ativar TLR2. Com isso, a gente vai ter aí uma inibição de citocinas inflamatórias e um estímulo de citocinas anti-inflamatórias. Pelo receptor aí, TLR2, a gente vai conseguir favorecer a perda de massa gorda, diminuir tecido adiposo. E a Akkermansia mucinífera também vai estimular GLP-1. GLP-1 é um importante neurohormônio associado à perda de peso, à saciedade, na verdade. E aí a Akkermansia ela consegue estimular a GLP-1 de forma direta
e através de receptor endocannabinoide, pelo estímulo da entrada de cálcio, como vocês podem ver na figura. Porém, é importante a gente tomar bastante cuidado. Por quê? No caso de pacientes imunodeprimidos, alguns estudos mostram que nesses casos os pacientes eles têm uma tendência com a suplementação do Biomampus Akkermansia, né, de formar colite, né, colite inflamatória, colite ulcerativa inflamatória. Então, nesse caso, seria importante evitar, inclusive o Akkermat, porque, como eu falei, uma das principais funções do Akkermat é um estímulo da Akkermansia, da produção de Akkermansia. Então, o Akkermat, ele age como um agonista do receptor de potencial transitório vaniloide do tipo 1, que é o TRPV1. No que ele age como agonista desse receptor, ele tem um efeito termogênico, mas também tem um efeito de reduzir a lipogênese no tecido adiposo. Além disso, o Akkermat, ele tem o potencial de estimular a Akkermansia mucinífera, que seria interessante para o tratamento anti-obesidade, inclusive daqueles pacientes que fizeram uso de análogos de GLP-1. Por quê? Porque nesses casos, esses pacientes eles estão muitas das vezes com o intestino comprometido. Então, o Akkermat, ele consegue aumentar a expressão de MUC2 e de RNA mensageiro, de REG3. Nisso, ele vai estimular a Akkermansia. Então, o que é o Akkermat? Ele é o extrato da pimenta malagueta isolando capsaicinoides. Então, a gente tem capsaicinoides como a capsaicina, dihidrocapsaicina e a nordihidrocapsaicina. E aí, esses capsaicinoides, eles são envolvidos por uma matriz do extrato de feno grego que protege e cria uma espécie de micropartícula. Como vocês podem ver na imagem, a gente tem um fitocomplexo de capsaicinoides envolvidos por uma matriz de feno grego. Essa matriz ela vai ter um potencial de entrega desse ativo de uma forma gradual, uma entrega direta no intestino e, como vocês podem ver, com uma alta biodisponibilidade. A biodisponibilidade do Akkermat tem o seu pico 1h30 depois que ele é administrado. Aqui a gente pode comparar, né, o extrato convencional de capsaicina com o Akkermat, e que o diferencial dele é esse veículo de entrega diferenciado. E na figura B a gente consegue ver a liberação intestinal ao longo de 24 horas. O Akkermat tem algumas observações. A primeira é que ele não pode ser associado. Ele é um ativo sensível, tem uma certa sensibilidade, não pode ser misturado com outros ativos em uma mesma cápsula. A segunda observação é que ele não pode ser manipulado de qualquer maneira. Ele tem alguns cuidados farmacotécnicos diferenciados que você precisa ficar atento, porque ele é um ativo que, se não funcionar com o seu paciente vai ficar chateado. E terceiro, ele tem que ser feito em cápsula gastroresistente por conta de alguns efeitos gástricos que podem ser ocasionados. Como ele não pode ser associado e existem outros ativos que combinados também favorecem o aumento da população de Akkermansia, nós trouxemos aqui algumas sugestões de formulação que podem ser feitas em cápsulas separadas, mas que podem ser tomadas junto com a formulação do Akkermat. Nós temos aqui a primeira sugestão de formulação seria com algumas cepas probióticas. Por quê? L-raminosos, B-lácteos e L-casein são cepas que, quando presentes no intestino do paciente, favorecem o aumento de Akkermansia. Então, seria interessante suplementar o paciente dessa forma. O terceiro é um pool de ativos para aumento de Akkermansia mucinífera. Então, a gente consegue ver alguns ativos como resveratrol, dihidroberberina, que é uma berberina de alta biodisponibilidade, e o chá verde, que colaboram para aumento de Akkermansia. E a última fórmula seria a única forma até então disponível de
suplementar a Akkermansia, que na verdade é Biomampus Akkermansia, que são fragmentos dessa cepa pasteurizada. Esses fragmentos eles vão otimizar a produção no intestino de Akkermansia, né, a reprodução de Akkermansia, porque se a gente for olhar lá na biologia molecular, esses fragmentos eles vão ter esse potencial e combina outros biomamps, né, de cepas que também favorecem o aumento de Akkermansia, como raminosos e LKZ. Obrigada!